Vamos voltar aqui ao grupo geral e fazer um relato bem breve de como foi a discussão, e aí, depois disso, se ainda tivermos energia e quisermos fazer algum apontamento específico, o microfone estará aberto. Eu só vou pedir para o outro grupo começar fazendo o relato, porque eu estou terminando de fechar uns pontinhos aqui do nosso grupo. Então, quem foi o relator do primeiro grupo, por favor, se apresente. Não precisa retomar as discussões, é só dizer, foi consenso isso, dissenso aquilo, ponto aprofundar aquilo. Quem foi, Laura, do grupo de vocês? Acho que pode ser aqui? Pode. É aí. Bom, nosso grupo, eu vou pedir ajuda da Laura e do Vitor para conseguir expressar aqui exatamente o que ficou de consenso, porque muitas coisas foram discutidas, mas, ao final, a gente tentou sistematizar, então, basicamente em 2 pontos. Um ponto sobre remoção de conteúdo, né, que consta no Marco Civil, e que ficou, então, primeiro, uma orientação de que o comitê gestor, o CGI, encaminhe, né, faça uma pesquisa e pense critérios, encaminhe, né, uma sistematização de critérios que possam orientar a respeito do que seja exatamente calúnia e difamação no Brasil, né, como isso pode ser entendido de forma a orientar as decisões dos juizados especiais, né, porque ficou colocado de que a população, que a sociedade pode recorrer aos juizados especiais. Aí, nesse ponto, cabe uma ressalva, porque houve no grupo uma posição de que não seria necessário que isso ficasse destacado na lei do Marco Civil, a possibilidade de se recorrer a juizados especiais com relação à calúnia e difamação, porque esse destaque, isso já de alguma forma estava colocado, quer dizer, não precisaria do Marco Civil destacar isso, porque, então, dentro dessa posição de que isso vai gerar uma avalanche de pedidos e de processos nos juizados especiais, sem se ter uma clareza, sem se ter, digamos, esse embasamento, essa orientação para que os juizados especiais, por esse Brasil afora, por tudo que é município, faça esse julgamento, né, e a determinação, então, de remoção de conteúdos, né, que isso seria uma questão séria. Então, houve daí uma outra posição dentro do grupo, achando que não caberia essa crítica, porque, de fato, cabe ao Marco Civil, cabe especificar essa questão na lei, de forma que a população justamente saiba que pode recorrer, a sociedade saiba que pode recorrer aos juizados especiais e ter essa questão, então, facilitada e agilizada, né? O que o juizado especial poderia agilizar essa decisão. Uma outra questão, bom, aí eu vou pedir que a Laura, que participou bastante dessa discussão, colocando, inclusive, uma posição da entidade que ela representa, artigo 19, para completar. Eu só queria antes relatar um outro ponto que o grupo também debateu, foi com relação ao artigo 10, parágrafo 3º, com relação Seriam as autoridades administrativas. Isso, com relação às autoridades administrativas. Então, ficou consenso no grupo, nesse caso, de que isso deve ser interpretado de acordo com o princípio sempre da finalidade e da lei de lavagem de dinheiro, né, e não interpretado de uma forma geral, exatamente. Bom, peço, então, que a Laura ajude também, completando o relato, e o Vitor. Não, é só porque a gente, na parte da retirada de dados que a gente discutiu, era o receio de que não houvesse uma fundamentação do judiciário de quais dados deveriam ser retirados, ou do que, na internet, o que constituiria calúnia e difamação. Então, foi levantada a questão de uma conscientização da população, de políticas de conscientização, para que haja um comportamento adequado na internet dessa sociedade, e um embasamento doutrinário e
jurisprudencial, digamos assim, para que evite retiradas indevidas de material a partir de ordem judicial, cerceando a liberdade de expressão do usuário da internet. A questão dos políticos, uma opinião contrária a um político ensejar a retirada do material que tem legitimidade para estar na internet. Mais alguma coisa? Eu acho que também acho que a gente pode apontar como consenso a preocupação do uso, talvez, da questão da segurança nacional para monitoramento de usuários de internet com relação a protestos sociais. E eu acho que fica como tema de aprofundamento a questão que eu pedi, que é da difamação, o impacto das leis de difamação, calúnia e difamação para a liberdade de expressão online. Só para fechar, então, uma última questão com relação ao CGI desenvolver uma campanha, uma cultura de liberdade de expressão, né, na internet, porque para a sociedade isso não é muito claro, existe muita confusão em relação a essa questão da liberdade de expressão. Então, o CGI teria, no entendimento do grupo, um papel importante neste momento, né, de aprovação aí do Marco Civil, em setar algumas campanhas em termos de esclarecimento, de informação, enfim, né? Muito obrigada. Eu vou falar rapidamente o que a gente discutiu no outro grupo. E aí, se alguém quiser fazer algum comentário, tanto em relação ao grupo quanto ao outro, fiquem à vontade. Então, consensos. O Comitê Gestor da Internet precisa conduzir processo participativo na sua atribuição de ser ouvido na regulamentação da neutralidade da rede, processo este que passe pela promoção de participação online através de plataforma desenvolvida, plataforma própria ou baseada em aplicações já existentes, como Nosfero, o próprio código do Participa BR, que poderia ser utilizado. Outro consenso. A disciplina da neutralidade da rede no Marco Civil não permite a venda de pacotes diferenciados com discriminação de conteúdos, aplicações, serviços aos usuários. Importância do Marco Civil como carta de princípios que inspire o processo global de governança. Esse é outro. A importância do Marco Civil como carta de princípios que inspire o processo global de governança, trazendo a perspectiva do desenvolvimento na definição desses princípios. Isso estava como complemento de um outro ponto, mas eu achei que o ponto que ele é complemento é dissenso, e isso foi consensual. Então, e um outro ponto que também foi consensual, que eu acabei não relatando para vocês ali, mas acho que dá para a gente incluir aqui, ainda mais com todo esse contexto e fortalecimento do CGI, a importância de as reuniões serem transmitidas por streaming. Isso também foi consenso. Dissenso. Houve dissenso com relação à suficiência da menção à neutralidade da rede no documento do NET Mundial, que foi aprovado ontem. Pontos a aprofundar. Com exceção do representante da Anatel, todos concordaram que a disciplina da neutralidade da rede no Marco Civil não permite acordos entre empresas de telecomunicações e provedores de serviços e aplicações online para tráfego diferenciado. Alguém quer fazer algum tipo de manifestação? Querem fazer alguns comentários finais? Você? Então, por favor. Estão transmitindo. Sorry. Oi, meu nome é Diego Canabarro, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em breve eu integro a assessoria do CGI, a partir de maio. Eu acho que é necessário tão somente qualificar o desenvolvimento como desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento humano em termos amplos, como sendo a grande linha mestre da nossa inserção internacional na governança global da internet. Obrigado. Movimento socioeconômico e desenvolvimento humano em geral. Tá. Mais alguém? Então, eu pergunto aqui aos sobreviventes da mesa se eles têm considerações finais a fazer.
comentários sobre o que foi discutido? Os que se voluntariarem, eu passo a palavra. Breves palavras finais para a gente concluir? Então, breves palavras finais para a gente concluir. Vou fazer uma ordem diferente, então, do início, começando pelo CAF, Danilo e Laura. Bom, vou fazer um breve comentário, então. Essa trilha nesse fórum especificamente era uma trilha muito desafiadora, porque a gente tem uma quantidade de temas muito grandes para trabalhar, e acho que isso ficou claro no relatório. Enquanto o nosso grupo do lado de cá passou grande parte do tempo discutindo participação no CGI e neutralidade da rede, o grupo de vocês acabou trabalhando, se explorando outras áreas do Marco Civil, que por si só dariam uma trilha autônoma. Então, por um lado, acho que é importante ver, essas trilhas no Marco Civil, essa é uma trilha claramente mais jurídica do que as demais trilhas. A gente tem trilha de empreendedorismo, trilha de segurança, em que o debate jurídico é um debate instrumental ou acessório ao debate principal. Não é o caso dessa trilha, que é uma trilha que realmente traz o debate jurídico para o centro da discussão. E acho que, enfim, torna até mesmo desafiador para a gente aprofundar o debate aqui e ali, mas fico feliz de ver que a gente conseguiu descer a um nível de detalhes um pouco maior em neutralidade da rede e em remoção de conteúdo, ou /responsabilidade civil, aqui nesse debate, que serão continuados amanhã nos painéis respectivos. Como comentário final, acho que eu só colocaria o fato de que essa regulamentação do Marco Civil e esse debate sobre neutralidade não vai demorar muito para acontecer. Então, essa é uma questão de curto prazo. Eu sei que muitos de nós podem estar vivendo um final de semana, um começo de final de semana já um pouco mais cansado dessa semana de net mundial, pré-eventos, pós-eventos, fórum e afins, mas realmente esse é um debate para a gente se engajar na semana que vem, porque não vai demorar a que aconteça a regulamentação do decreto, a regulamentação do artigo 15, você tem o debate sobre a lei de dados pessoais, que a gente acabou não avançando muito, pelo menos no nosso grupo, mas que não é algo que deva demorar tanto assim para esquentar, embora vai ser algo que vai demorar bastante no Congresso. E a questão da neutralidade da rede, esse é um assunto que já está colocado, e a gente viu isso muito claramente no debate hoje. Então, enfim, vou me furtar de ficar afirmando aqui minha posição aqui e ali, mas só colocar, acho que esse chamamento para o momento em que a gente precisa trabalhar com essas questões, e que bom que o Fórum, mais uma vez, oferece um espaço para que essa discussão aconteça. Eu devo dizer que eu participei da 2ª edição do Fórum, em que eu me lembro que o grande debate era Marco Civil, Lei Azeredo, enfim, como é que o Marco Civil vai dialogar com o projeto de lei sobre crimes. Então, é bom ver nesse 4º fórum a nossa preocupação com esse Marco Civil aí já na iminência da sua entrada em vigor. Mas é isso, só. Seriam esses meus comentários finais. Obrigada. Danilo Doneda, por favor. Somente rápido os comentários finais. Os grupos de discussão agora foram muito interessantes, principalmente pela liberdade, pela espontaneidade pelo qual as discussões foram feitas, o que fez com que alguns temas despontassem, brotassem, florescem quase espontaneamente e de uma forma não sistematizada. Eu entendo as conclusões como muito importantes, porém que somente vão ser bem discutidas, bem encaminhadas, caso levados a um procedimento de checagem posterior. Claro, a gente participou disso aqui num clima bastante liberdade, que foi bastante interessante. E a única coisa que eu queria falar, além disso, é reforçar aquilo que o Carlos Afonso mencionou agora há pouco, né? Muito embora todo mundo possa estar cansado hoje, depois de semana, que ainda não acabou para muitos de nós, os próximos meses vão ser cruciais para definir qual vai ser o perfil de uma boa parte do Estatuto do Tratamento da Informação no Brasil, na internet e mesmo fora dela. Lembrando que o Marco Civil, apesar da complexidade da guerra de trincheiras que levou exacerbar, que foi levado a algumas posições, alguns pontos dele, era uma lei, em suas proposições, na sua essência,
razoavelmente simples. A lei de proteção de dados pessoais, infelizmente, não tem essa simplicidade. Ela tem um grau de complexidade e detalhamento técnico conceitual que deriva propriamente do fato que é uma doutrina, de certa forma, já consolidada em tantos outros países, e que o fato de tratar de dados pessoais em todas as circunstâncias exige de um mínimo corpo doutrinário, conceitual, já mais robusto, mais estabelecido. Então, nós entendemos que o passo necessário agora vai ser não somente lutar pelos pontos que todos os envolvidos acharem relevantes na lei de proteção de dados, mas principalmente tentar entender, trabalhar, publicar, estudar em cima disso. E esperamos que isso seja o que vem acontecendo nos próximos meses e anos. Muito obrigada, Danilo. Laura? É interessante que eu tenho participado todos esses anos do Fórum Brasileiro de Internet. Esse aqui é o que, por vários motivos, foi que acabou mobilizando menos gente, mas eu achei que o debate foi tão gostoso, né? Foi tão natural, então valeu muito a pena. E, embora o nosso grupo tenha saído com poucas recomendações, eu achei que o debate foi muito produtivo, muito bom, e talvez, às vezes, é isso, né? Mais do que ter uma lista enorme de consensos e dissensos, a possibilidade de debater tranquilamente. Então, acho que temos uma agenda enorme sobre internet e legislação, e essa trilha, eu acho que ela tem muito ainda o que produzir para os próximos edições dos fóruns. Bom, feitas as considerações finais dos convidados aqui, eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos convidados que ficaram aqui até o final e daqueles que tiveram que sair um pouco antes. A participação, principalmente, de todas e todos aqui que participaram inicialmente, nas intervenções iniciais, mas também nos grupos, que enriquecem essa discussão que é tão complexa, né? A gente vê, parece, as diferentes questões que estão envolvidas na regulação da internet e as diferentes ameaças e as diferentes conquistas que a gente pode ter, e, sem dúvida, proporcionar um espaço como esse para o debate é uma contribuição sem tamanho, e eu também fico muito feliz de poder fazer parte disso. Então, amanhã nós vamos ter o segmento da programação do Fórum da Internet no Brasil. Nós vamos tratar mais específico. Não será uma trilha como essas, porque essas trilhas elas estão sendo relatadas para já aparecer, já ter o resultado, enfim, já ter os comentários na plenária final. A trilha de amanhã será, a mesa de amanhã será relatada, mas não dará tempo de ser apresentado na plenária final as questões que forem apresentadas lá. Ela vai tratar mais especificamente de princípios para a governança da internet mundial, vai ser coordenada pelo secretário executivo do CGI-BR, que é o Hartmut Glaser, e terá a presença de conselheiros do CGI e outros convidados que participaram do NET Mundial. E aí o objetivo é trazer a quem estiver participando do fórum de forma mais aprofundada e detalhada como foi a discussão no NET Mundial nos 2 dias anteriores, nos 2 principais temas que ele se debruçou, que são princípios para a governança global da internet e um roteiro para um ecossistema também para a governança da internet em âmbito global. Tá bom? Muito obrigada a todos e a todas.